O espírito murmurador não habita em quem tem o Espírito Santo. As duas coisas são incompatíveis. O espírito murmurador e o Espírito Santo são duas coisas incompatíveis. Porque quem tem o Espírito Santo sabe dar graças, sabe ser grato, sabe reconhecer a sua situação e sempre olhar o lado bom, o lado positivo de tudo, por mais que esteja vivendo numa situação difícil e ruim. O texto sagrado diz lá em Efésios, capítulo 5, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos de aprender a ter este espírito grato e não o espírito murmurador, que foi, na história do povo de Israel, um dos pecados mais frequentes. Nós observamos que quando o povo saiu de lá do Egito, onde eles já murmuravam também, por causa da sua escravidão, mas até aí a gente pode dizer, a gente entende, né? Estavam escravos, levando chicote nas costas e tal. Não é atitude divina, porque murmuração não foi o que trouxe o livramento deles. O que trouxe o livramento deles foi o clamor. Quando eles deixaram de murmurar e começaram a clamar, Deus desceu, Deus veio para libertá-los. Mas eles levaram esse espírito murmurador com eles para o deserto. Então, ora era a comida que não estava boa. Esse maná todo dia aqui não está legal, a gente quer carne. Ora era Moisés, Moisés está demorando, a gente não sabe o que aconteceu com ele. Ora era, Moisés acha que é o único que fala com Deus, Deus fala com a gente também. E aí sempre uma coisinha, sabe? Sempre um probleminha, sempre uma situaçãozinha para reclamar. Aquelas pessoas para quem nunca nada está bom. Você deve conhecer alguém assim. Então esse povo murmurava muito e constantemente expressava essa murmuração, essas reclamações contra Deus, o seu descontentamento contra Moisés e contra toda a situação em que estavam. Mas, naturalmente, esse povo morreu ali no deserto porque murmuraram. Esta murmuração foi a causa da sua derrota. E muita gente não entende que também é derrotada na vida porque tem um espírito murmurador. Sabe, nós estamos inseridos em um mundo longe de perfeito. O mundo não é perfeito. Desde que o mundo deu as costas para Deus, ele está sujeito às suas corrupções. A Bíblia diz que o nosso descanso não é aqui nesta terra, porque a terra está destruída pela corrupção. Nós estamos vivendo numa terra destruída pela corrupção. Há uma mistura de bom e de ruim na terra. E é isso que você tem que entender. Nós estamos inseridos nessa mistura. Veja, quando o Salvador do mundo, o Filho do Altíssimo, veio a esta terra, nasceu de uma mulher, nasceu de Maria, em quais circunstâncias ele nasceu? Quais eram as circunstâncias? Diz o texto sagrado, o Evangelho lá de Lucas, que na altura do nascimento do Senhor Jesus, havia um decreto para que todo mundo se alistasse na sua cidade de nascimento, na sua cidade de origem. Então, Maria e José foram a Belém para que registrassem ali no censo. Então, Maria grávida, aconteceu que a cidade estava lotada de gente, porque gente de todos os lados veio para Belém para se alistar, então não tinha hotel, não tinha casa suficiente para as pessoas. Então, o único lugar que sobrou para Maria e José foi uma estalagem, onde se guardavam cavalos. Olha só, Maria e José ficaram hospedados, se a gente pode chamar hospedados, numa estalagem. E diz assim o texto: e deu à luz a seu filho primogênito. Note, filho primogênito. Maria teve outros filhos
Não foi unigênito, foi primogênito, tá? Maria teve outros filhos depois com José, ok? Deu à luz a seu filho primogênito e envolveu-o em panos e deitou-o numa manjedoura. Manjedoura, o nome manjedoura se tornou romantizado, né? Quando a pessoa ouve manjedoura, ela pensa no cestinho com o bebê lá no presépio, né? Que todo mundo cresceu vendo. O nenê numa manjedoura, o bebê numa manjedoura, um cestinho bonitinho, com fraldas e tal, ali no presépio. Mas a manjedoura era o lugar onde o cavalo comia. A manjedoura não era um cestinho bonitinho. A manjedoura era o lugar, era o comedouro dos cavalos. Era o único lugar que tinha. Olha as circunstâncias em que o Salvador do mundo nasceu. Se alguém fosse escrever essa história, poderia dizer assim, bom, Salvador do mundo, Filho de Deus vai vir ao mundo e vai nascer. Então, no mínimo, iria preparar um palácio para ele, no mínimo, iria preparar, né, uma circunstância com pompa e com uma recepção assim magnífica. Olha, o Salvador do mundo vai nascer. Viria músicos cantar, tocar para o nascimento de Jesus. Mas não. Porque ele veio sujeito às circunstâncias deste mundo, então as circunstâncias naquela altura eram estas. Deu à luz a seu filho primogênito, envolveu-o em panos e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Não havia lugar. Não havia lugar para Jesus. Num hotel, não tinha um lugar preparado, não tinha nada. Tinha um estábulo. E ali Maria deu à luz a Jesus. A gente pode imaginar assim, né? Poxa, o anjo Gabriel não me contou essa parte da história. Gabriel não me contou esse detalhe. Ele só falou que eu ia dar à luz a Jesus e tal, o Salvador. Mas ele não me contou que eu ia dar à luz num estábulo no meio dos cavalos. Pois é, mas foi assim. Agora eu lhe pergunto, você viu em algum lugar Maria murmurando? Ou José? Ou mais tarde, Jesus, na sua vida adulta, murmurando sobre este fato? Não, você não vê murmuração. Pelo contrário, aquilo que foi ruim foi bom, porque na verdade aquilo era uma profecia se cumprindo. Uma profecia se cumprindo. Então, nós aprendemos com o próprio Salvador do mundo que às vezes as coisas, as circunstâncias nos forçam a situações que são desagradáveis. São desagradáveis. Talvez você está aí, por exemplo, você está morando de favor agora, né? Você está morando de favor porque você não tem sua própria casa. Pois é, Jesus, pelo menos alguns dias, morou de favor no estábulo, né? Maria e José também. Então, você está numa situação que você tem que dizer assim, poxa, não é graças a Deus que eu vou continuar nessa situação para sempre. Não. Graças a Deus que alguém me concedeu um lugar para eu ficar, deixa eu apreciar aqui, fazer o máximo aqui, dar o mínimo de problema, de estorvo na vida dessas pessoas e aproveitar essa situação humilhante para mudar a minha condição. Eu vou lutar para sair disso aqui e isso vai se tornar a minha história, o meu testemunho lá na frente. Não fique murmurando. As suas circunstâncias fazem com que você hoje compartilhe, você more com alguém, você está compartilhando uma casa com alguém, mas graças a Deus que esse alguém compartilhe a casa com você, né? Graças a Deus. Poxa, se você começar a olhar as coisas não pelo lado mal que elas têm, pois todas elas têm um lado mal ou um lado ruim, mas começar a olhar com graças, com olhar de graças, com olhar de agradecimento e louvar a Deus, agradecer a Deus, buscar o propósito de Deus naquilo, confiar nele, então mesmo essa situação adversa vai se tornar uma grande bênção, um grande testemunho para você. Aceite isso, pois nós admiramos as pessoas que venceram na vida, não porque elas tiveram uma vida fácil,
Ninguém admira quem teve a vida fácil. Nós admiramos as pessoas que, pelas dificuldades enfrentadas, superaram. Então, você está enfrentando dificuldade? Essa é a primeira parte da sua história. Se você perseverar e fazer certo, amanhã você vai superar as dificuldades e você também vai ser uma pessoa admirada. Mas se você ficar reclamando, murmurando, enquanto você sofre, meu amigo, minha amiga, você vai perecer no deserto. Ninguém vai te louvar, ninguém admira murmurador. Você nunca vai ver uma história, um quadro, uma estátua erguida para os murmuradores. Olha, aqui viveu um murmurador. Fulano de tal murmurador está sendo homenageado hoje. Nunca. Mas aqueles que venceram todas as suas circunstâncias. Então escolha quem você quer ser. Se o vídeo de hoje te ajudou, você conhece alguém que vai ser ajudado por essa mensagem, passe adiante. E se você ainda não inscreveu aqui no canal, inscreva-se agora. Até a próxima.